Senhor Jesus, Divino Mestre, que as tuas bênçãos de paz, de compaixão, de misericórdia nos envolvam, favorecendo o nosso trabalho, a nossa aprendizagem, nosso estudo, para que possamos dialogar no clima de fraternidade, de entendimento, a tônica do amor, da bondade, para que os trabalhos possam ser também utilizados para o atendimento espiritual dos sofredores desencarnados, que estão, por exemplo, albergados na nossa casa, a Casa de Camilo Chaves, e em outras casas aqui representadas também, como a FEAC, que as tuas falanges do bem, da fraternidade, possam colaborar contigo, consigam sensibilizar os corações para aquela dinâmica operacional em base de amor e fraternidade. Que os bons amigos espirituais, nossos mentores, orientadores, possam nos inspirar para que os trabalhos alcancem o êxito desejado. Que assim seja. Muito bem, vou projetar então, inicialmente projetando o texto, Gênesis capítulo 6, versículo 3. Agora foi, custou, mas foi. Então vamos lá. Estudo de Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Muito bem. Nós já tínhamos iniciado os trabalhos no capítulo 6, já trabalhamos os 2 primeiros versículos no nosso estudo anterior. Então vamos partir do versículo 3, que diz o seguinte: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Esse movimento de contenda define a luta instaurada na intimidade entre a nossa carga instintiva de base, as tendências que trazemos do passado, com os novos valores que nós estamos buscando assimilar e vivenciar no dia a dia, que são os valores que nós já reconhecemos como tendo origem divina, que chegam até nós pelos mensageiros, pelos missionários, que reencarnam com esse propósito de, por meio do contato social conosco, transferir aqueles recursos valiosos que eles já incorporaram.
Então, existe essa contenda, que é a oposição sistemática do subconsciente ao superconsciente, que define aí a oposição entre os desejos e os valores divinos, ou os desejos e os deveres, para que nós fazemos aquela conexão com o Evangelho segundo o Espiritismo, que define que, de princípio, os deveres são difíceis de serem observados porque eles contrariam os impulsos do coração. E são esses impulsos instintivos que formam as nossas tendências milenárias, que hoje, estamos tendo condições de vislumbrar em função dessa consciência desperta que define a presença do Senhor. Então, quando nós lemos essa colocação, então disse o Senhor, nós estamos trabalhando o nosso grau de consciência desperta na intimidade, que vai então operar para eliminar a contenda. A contenda que nós podemos também associar aos rumores de guerra do sermão profético. Sermão profético, Jesus diz que haverá guerras e rumores de guerras, que isso vai ocorrer enquanto não vier o fim do mundo de expiação e provas na nossa intimidade. Quando nós estivermos aí em regeneração plena, essa contenda terá, esses rumores de guerra terão sido superados. Mas nós aqui estamos na pauta, na tônica do trabalho para a superação ainda. Por isso há a contenda. Porquanto ele também... E essa contenda também, do eu antigo com o eu novo, também se reflete nos chamados conflitos de gerações nos lares. Também refletem. Define a mesma sistemática de desafiadora na convivência uns com os outros, notadamente no lar. Então disse o Senhor, não contenderá para sempre com o homem, ou seja, esse é um movimento que tende a acabar, porque para sempre só vai perdurar na intimidade a felicidade, a harmonia e a paz. Para sempre só vão perdurar os valores chamados eternos, o reino de Deus. E a partir do momento em que ele vai se iniciando, ele vai se instaurando gradativamente para sempre. Então, por isso que o progresso a perfeição é a meta que nos aguarda a todos indistintamente. O determinismo da lei nos fará conquistar o reino de Deus de dentro para fora, definindo a busca pela felicidade, amigos. A busca pela felicidade é o determinismo divino, na nossa intimidade. Só que, nos primeiros movimentos da humanização, quando a razão se abre, nós tendemos a buscar a felicidade na satisfação dos sentidos. Até que nós comecemos a descobrir que a busca pela satisfação dos sentidos de forma plena vai desaguar no sofrimento. É inevitável. Aí nós vamos começar a buscar novos valores, os valores que vão trazer a harmonia, a paz definitivas na intimidade, pelo processo experimental. Adotando, a partir de um certo momento, a fé nos valores
que são trazidos por elementos que já conhecem o novo plano, mas nós ainda não. Então, nós vamos aplicar a fé. Lembram-se da definição de fé do Evangelho segundo o Espiritismo? A fé é a vontade de querer que essa vontade alcance, obtenha satisfação. Então, é um movimento experimental, prático, não é místico. Então, a fé, para nós, ela deixa de ter o caráter místico. Então, Jesus se apresenta, Jesus para nós é um desconhecido, mas nós nos encantamos com a sua exemplificação, com a sua vida, mas o que ele diz para nós ainda é desconhecido da nossa intimidade. Então, nós vamos aplicar, primeiramente, a afeição a Jesus e depois a confiança nas suas palavras, e vamos então exercitar a vontade, operando segundo aquela informação, porque só com o tempo, com a operação, com a prática, que nós vamos descobrir na intimidade que aqueles valores são verdadeiros, em função do grau de satisfação, de paz e de harmonia que vai sendo desenvolvido. Pergunto aos amigos se está claro até aqui, se alguém quer trazer algum comentário. Tá claro, para mim tá claro. Quando você lembrou do sermão profético, dos rumores, eu lembrei quando ele fala que eu não vim trazer a espada, não vim trazer a paz, e sim a espada. Reflete um pouquinho também essa disputa íntima, né? Essa contenda que você Exatamente. está trazendo aí. A espada, que é a palavra, que é o ensinamento, que vai cortar de um lado e abrir do outro. O ensinamento faz isso. O ensinamento, ele tem essa função, corta de um lado. Então, por exemplo, reconhece-se o verdadeiro espírita por domar as inclinações más. Então, está cortando, filosoficamente, está cortando as inclinações más. E opera a transformação moral. Então, de um lado, um corte, do outro lado, geração de vida. Que é porque aquele corte só é eficiente com a geração de nova vida. Por isso que o trigo cresce em meio ao joio. Até que o trigo vai suplantando o joio. Vai suplantando o joio de forma gradativa. Então diz: o Senhor não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Então esse termo, essa colocação, ele também é carne, define uma soma muito forte das tendências automáticas do nosso psiquismo. Aquilo que está na carne de forma bem decisiva ainda, que impõe um automatismo, impõe uma rotina de hábitos, uma fome, um desejo. Então a carne, o desejo, quando nós sentimos o desejo expressa a vontade da carne, qualquer desejo. Se o desejo é nobre, já temos aí um progresso feito. Então, aqueles que se entregam à satisfação puramente dos desejos sensoriais, eles ainda estão densamente vinculados aos planos da carne instintiva do passado. Vinculados ainda aos planos mais primários da evolução. E o trabalho, então, é longo. Esses elementos precisam de muitas e muitas reencarnações, como nós já precisamos, e ainda não nos libertamos, evidentemente, desse sistema de um número bem elástico de reencarnações, nós ainda estamos vinculados a ele, e com o tempo, à medida que vamos nos empenhando nos esforços sistematizados,
na pauta do que nós temos aprendido no Livro dos Espíritos, questões 907 e 909, aliás, os Espíritos falam que nós fazemos muito poucos esforços, mas, enfim, na medida que nós vamos fazendo esses esforços, nós vamos criando uma nova vida, novos desejos vão tomando, adquirindo primazia na nossa, na nossa mente, e os desejos antigos vão sendo atendidos na medida da necessidade, sem aquele exagero, sem aquela viciação que leva muitos aos problemas, às dificuldades, até o suicídio, em último caso, por não conseguir mais atender a certas questões. Então, porque ele também é carne, então a força que vai formar, a força que formou as tendências que hoje reconhecemos como negativas é a mesma força que vai formar as positivas, que é o hábito, a prática, a experimentação para criar uma nova tendência, o hábito. Por isso que Kardec define que a educação é a arte de formar caracteres e que a educação se revela pelo conjunto dos hábitos adquiridos, que é o comentário de Kardec, a questão 685A do Livro dos Espíritos. É importante nós termos isso, porque isso é uma sistemática operacional científica. Plano experimental prático científico do Espiritismo. Porque para nós, por exemplo, de vez em quando eu repito isso. Para nós aqui, que já no plano que nós já nos encontramos, nessa altura dos acontecimentos, para nós já acabou aquele momento de nós buscarmos a prova da realidade espiritual pelo método científico. Nós já obtivemos, temos obtido, então o nosso momento agora é de comprovar pela prática científica, sistemática, no laboratório operacional da vida, do benefício da filosofia espírita aplicada, como saneador das dificuldades, dos problemas, como aquele elemento que vai apaziguar o coração, acabar com a contenda. Estou vendo que a Flor está querendo falar alguma coisa, Flor? Não, né? Pensei que tivesse. Muito bem. Porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. 120 anos, amigos. Aqui toca na questão dos números que temos aprendido aqui, na dinâmica a simbólica dos números, em que 120 nos fala dos 12, que é a universalidade, 12 aponta a universalidade, 12 signos do zodíaco, 12 apóstolos, 12 tribos. Por que o 12 representa a universalidade? Porque o 12 tem aí no seu denominador, na decomposição do 12, ou na análise do 12, digamos assim, que é uma equação, nós temos o 1 e o 2. O 1 definindo a unidade divina, a unidade divina em torno da qual nós devemos gravitar, conforme Paulo, lá no Livro dos Espíritos, na questão 1009, se não me engano, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. E o 2 a dualidade, define a dualidade formadora da unidade. Razão e sentimento. Adão e Eva. Aquele componente macho e fêmea. Lembram-se já estudamos em Gênesis 5,
versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte lá, nós vimos já. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Então, Adão é macho e fêmea. Razão, sentimento, dualidade formadora. A razão propõe, a razão acolhe e o sentimento gesta. É a matriz da nova personalidade, do novo homem. Então, é a dinâmica da transformação, a dinâmica operacional. Formação da unidade divina. Aí entra a observação das leis, que para nós aqui que estudamos Evangelho e Espiritismo, decálogo e a lei de amor que Jesus definiu, resumindo o decálogo. Então, formação dessa vida na nossa intimidade. O 2 é o trabalho da formação da informação. Então, não basta adotar filosoficamente a informação, admirar a informação, considerar a informação como sendo extraordinária, espetacular. É preciso trabalho de formação, que são os esforços para domar as inclinações más, a prática. E o resultado é o 3, que é a transformação, que é a soma do 1 mais do 2. A soma de 1 mais 2, 3. Então, o 1 define o pai. O plano irradiador da onda formadora, o pai. O 2 define o filho. Plano receptor da onda formadora. Quando nós conseguimos formar aquela onda formadora, vamos voltar a isso mais à frente, o resultado é o 3, é a soma do 1 mais o 2. O pai e o filho formam o Espírito Santo, o Espírito santificado. O 3, então, é o Espírito santificado, que é o Filho que operou segundo a determinação divina e consolidou a santificação. Ficou claro? Quer falar, Luiz? Pode falar. Mas você está mudo por enquanto. Pronto. Não, eu era o mouse. Esse 3, a gente pode falar filho do homem também? Filho do homem. Nós vamos entrar Pode? nele. Nós vamos entrar no Filho do Homem logo, logo. Mas cabe aqui no raciocínio? Cabe. Porque nós vamos falar dele já Ah, já, aí, do Filho de Deus. falou. Então, dinâmica operacional vai formar, então, a universalidade, simbolizada pelo 12. Então, vamos lá. Então, nós estamos aqui trabalhando a dinâmica da subida e da descida. Subida e da descida. O que eu estou dizendo aqui? Vou buscar aqui uma conexão com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós aprendemos lá, estudando o capítulo 9, o capítulo 11, trata da lei de amor, que no item 8, a mensagem de Lázaro, que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, nós estamos trabalhando aqui. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Quando nós adotamos intelectualmente uma filosofia como a doutrina espírita, nós estamos operando um progresso intelectual, uma ascensão intelectual, adotando no nosso céu intelectivo uma nova mentalidade. Subimos moralmente, intelectualmente, nós subimos o patamar no entendimento.
como se nós tivéssemos colocado a cabeça fora da água. Estamos ali no mar, em meio à multidão. Aí, quando nós conseguimos chegar à tona da água, estamos saindo do mar, da massa. Então, por exemplo, na prática, o que eu estou dizendo? Quando nós adotamos uma sistemática operacional definida por Kardec como fora da caridade não há salvação, nós intelectualmente estamos operando uma elevação conceitual acima do egoísmo. Porque o egoísmo não concorda com a prática da caridade. O desejo instintivo não concorda com a prática da caridade. A prática da caridade contraria o nosso impulso pelo ter. Então, a prática da caridade contraria. Então, é preciso. Aí, os instintos vão ficar evidentes. Os instintos vão ficar evidentes na minha intimidade, os instintos egoísticos. Então, eu preciso elevar esses instintos à altura do progresso intelectual que foi feito, que é a prática pelo domínio das inclinações más. O esforço que, na prática, é o esforço para combater o egoísmo, a vaidade, a ambição, a cobiça. Ou não é? Nós não estamos tratando aqui de um sistema místico que vai nos tirar do contexto. Não, nós estamos trabalhando aqui um sistema que, quando é bem implementado eficientemente por nós, define a destruição do egoísmo, a destruição da violência, a destruição da impiedade no coração. Estamos falando disso. Certo? Então aí não subiu ao céu, senão o que desceu dos céus. É esse o significado. Esse é o significado. Não subiu ao céu, ou seja, conceitualmente subiu, mas é preciso descer. Precisa descer para a prática. De acordo? Então o movimento da desencarnação, por exemplo, ele nos projeta para essa subida no mundo espiritual. Nós desencarnamos e podemos passar um tempo, metade de um tempo no umbral, mas depois nós vamos para alguma colônia operar uma ascensão intelectiva, filosófica, conceitual. Então é preciso descer para a reencarnação para praticar, para consolidar aquele novo plano. Sendo eficientes, pelo mínimo, embora nós podemos até retornar para a mesma colônia, mas já num plano mais acima, em termos de escala de progresso. Então não subiu ao céu, senão quem desceu ao céu. Então, para subir, precisa descer. Senão não tem subida. Ficou claro? Para todo mundo? Então vamos em frente. Porque no versículo 4 diz assim, ó: havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. E entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Os gigantes que havia naqueles dias representam os elementos dotados de condições ampliadas no campo das experiências que vieram de outro orbe mais avançado para que,
em conjugação com os elementos que estavam sendo desenvolvidos na Terra, para favorecer o aprimoramento das estruturas biológicas, de um lado, e avançar no progresso moral do outro. Na pauta daquela informação com a qual eu sempre faço a conexão aqui, dos estudos, trazida no Livro dos Espíritos, na questão 779, que diz que os mais adiantados auxiliam os menos adiantados por meio do contato social. Então não desceu, não subiu ao céu, senão quem desceu do céu. Porque os que vieram transmigrados estavam num mundo que, comparado com a Terra de 40 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, era um verdadeiro paraíso. Como nós hoje aqui, semelhantemente. Vamos nós aqui, hoje, vivendo aqui na Terra do século XXI, com todos os avanços tecnológicos que temos acesso, com os quais fomos beneficiados. Imaginemos sermos retirados e sermos projetados na selva, onde não tem nada. É essa a comparação, amigos. Então, qual vai ser a sensação daqueles que chegaram, que perderam um paraíso? Lá no plano inconsciente, eles vão ter aquela sensação que eles perderam um paraíso, conheceram algo melhor e começaram a ter saudades. Mas isso depois de muito tempo da chegada, viu? Depois de muito tempo, que eles começaram a sentir saudade de algo indefinível. Então, essa saudade de algo indefinível foi o estímulo para a concretização, para a melhoria do ambiente terreno. Aquele estímulo de dentro para fora, por isso que nós dissemos, que nós aprendemos que a força para progredir ela é de dentro para fora. Assunto da mesma questão 779. A força para progredir ela é inerente, ela é inata. Ela se expressa pela busca pelo melhor, pela busca pela felicidade, pelo atendimento aos desejos, pela busca do melhor que pudermos. É a força para progredir. Mas que nós chegamos a um certo ponto que nós aplicamos essa força única e exclusivamente para o atendimento sensorial. Aí é preciso, então, corrigir. Porque nós vamos gerando as imperfeições e vamos nos tornando gigantes. Os dragões, para associar aqui com o Apocalipse. Então havia naqueles dias gigantes da Terra. Comparados com os espíritos que estavam na Terra, eles eram expoentes do conhecimento. Conheciam a lei de Deus, mas não queriam aplicar. E hoje, nos nossos tempos, quase sempre esses gigantes que reencarnam ou encarnam entre nós, eles surgem, meus amigos, sem currículos à nossa visão. Mas eles se revelam pelos seus pensamentos, palavras, atitudes e ações, como os legítimos profetas, que operam no campo da ciência, da filosofia, da religião, em nome de Deus. Eles são inconfundíveis. Inconfundíveis. Os legítimos profetas, os legítimos representantes divinos entre nós. É o que nós aprendemos estudando a escala espírita. A categoria dos bons espíritos em diante, passando pelos superiores e pelos espíritos puros. Então é importante nós conhecermos
na escala espírita, o que define, as características que definem os bons espíritos e os espíritos superiores, para nós fazermos o cotejo na sociedade, na pauta da identificação entre o bem e o mal, para a qual nós somos convidados pela doutrina espírita. A doutrina espírita nos convida para fazer a seleção entre o bem e o mal com muita ênfase. Questão 631 do Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 20 e 21. Então, a doutrina espírita, ela não busca nos alienar e retirar do contexto. Nós estamos aqui para que, inseridos na sociedade, como aqueles pretensos mais adiantados, para auxiliar o progresso dos menos adiantados por meio do contato social, operando a seleção entre o bem e o mal na prática do cotidiano. Porque senão, como é que nós vamos operar, vamos propor bons exemplos para uma humanidade carente de valores amorosos? Vocês devem estar acompanhando agora o noticiário das coisas terríveis que estão acontecendo no Afeganistão. Os americanos retiraram de lá os exércitos e os talibãs estão tomando conta de novo, operando o terror. Está vendo um êxodo absurdo de mulheres, crianças, idosos. É o mundo clamando, amigos, pelo evangelho. O evangelho prático, operado, e não um evangelho místico, da boca para fora. As pessoas têm fome, têm sede, sofrem, têm dor, estão ao abandono. O mundo clama. Nós precisamos de, pelo menos na nossa área, fazer o bem ativamente, em todos os momentos que nós pudermos fazer. No plano social, não apenas nas salas de estudo, nas salas de reunião, nos tapetes vermelhos dos simpósios, dos congressos, mas é na praça pública. Que os filhos do Calvário estão sofrendo. Então é importante. Nós já somos gigantes do conhecimento. Mas nós estamos sendo. Mas ainda somos pigmeus anões na prática. É preciso equiparar as duas asas. A asa do conhecimento com a asa do amor. Não aprendemos isso? Então é importante termos isso em conta. O mundo se encontra numa fase muito difícil, amigos. Muito difícil. Os valores nobres, a honra, a dignidade, têm sido combatidos de todas as formas. Estamos vendo aí campeonatos de quem mente mais nas redes sociais, elementos pretensamente missionários disseminando mentiras, o ódio, fazendo apologia a armas. Muito difícil a situação. Muito difícil. Nós precisamos ter a coragem para apontar e indicar o erro, porque isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Repito, capítulo 10, item 20 e 21, a identificação entre o bem e o mal, e apontar, meus amigos. Nós não podemos mais nos manter no plano da omissão dos bons. Olha, vivemos uma época muito difícil. Temos grandes conquistas? Temos. Olha o que nós estamos fazendo aqui nessa sala, estudando Evangelho e Doutrina Espírita de um modo extraordinário, mas à nossa volta, o clamor e o desespero são eloquentes. O sofrimento é grande. Então vamos lá.
Havia naqueles dias gigantes na Terra, ficou clara então a ideia do gigante. E nós precisamos nos conscientizar que nós também já somos gigantes, já nos agigantamos. Também depois, quando os filhos de Deus, havia naqueles tempos gigantes, dias gigantes na Terra. E também depois, quando os filhos de Deus são aqueles que já têm o conhecimento, pelo menos intelectivo, dos valores nobres, os portadores dos valores mais avançados, que já não podem mais operar no plano da violência, do desamor, da falta de empatia, da falta de compaixão e da impiedade, do ódio. Nós não podemos mais embarcar nessa canoa furada aí. Agora, nessa sistemática para nos tornarmos filhos de Deus plenos, o meio é o trabalho do Filho do Homem. O Filho do Homem é o meio, é o trabalho, é o laboratório. O Filho de Deus é o Filho do Homem aprimorado, integrado. Adotou a filosofia, colocou em prática, gerou o Filho do Homem, que é o Filho de Deus. A transformação. Naquela sequência do 1 e 2 e 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós entramos na dinâmica operacional do Filho de Deus quando nós adotamos a filosofia e buscamos a prática. Então, nós já estamos na linha de integrativa, prática, do ensinamento novo, cujo resultado vai ser o Filho de Deus. Filho de Deus que vai. Aí o Filho de Deus, meus amigos, passa a ser o quê? Filho de Deus passa a ser o elemento irradiador da onda criadora divina, porque Deus não exerce ação direta na matéria. Lembram-se que nós dissemos que o Pai é o plano irradiador da onda criadora? Mas essa onda criadora é irradiada pelos filhos de Deus. Os co-criadores em plano maior, em escalonamento descendente gradativo até nós. Nós aqui estamos entrando, nós colocamos a cabeça para fora d'água e nos candidatamos a essa linhagem de filhos de Deus conscientes para passarmos a ser, do nosso ponto menor, a integrar o plano daqueles que irradiam a onda criadora positiva no mundo. Então, nosso tempo de falsos profetas conscientes acabou. Que é o plano da hipocrisia. Prega uma coisa e faz outra. Esse plano acabou. Conscientemente falando. Nós podemos até continuar sendo o falso profeta sem intenção, em função ainda do nosso trabalho de transformação moral, mas jamais intencionalmente. Pelo menos quanto aos erros graves, porque quanto às coisas pequenas, nós ainda tiramos casquinha, não tiramos? Damos um recado, mandamos um bilhetinho, não é isso que acontece na prática? Mas nós não podemos mais ser os elementos que operam no plano do falso profeta de forma intencional, no tocante às faltas graves, que são o que pesam na economia do espírito, que vai acarretar grandes dificuldades para o espírito no futuro, no plano do reajustamento. Então, precisamos identificar aqueles que estão nesse plano da falta grave e orar por eles, pedir ao Mestre Jesus a inspiração para esses elementos, para que colaborem com Jesus, para que
haja paz na terra, haja entendimento, haja harmonia, não haja mais discórdia, delinquência, pela falta da humildade. Comentários, que agora eu falei sem parar. Alguém quer trazer algum comentário? A condição, então, de filho de Deus e filho do homem, intrinsecamente, é a mesma. O filho do homem já entra na dinâmica operacional do filho de Deus. A partir do momento em que ele começa a implementação sincera dos novos dispositivos divinos adotados. Obviamente que o objetivo é a plenitude. Plenitude da formação do Filho de Deus, que é quando está muito bem definida na questão 918. Lembram-se? Kardec perguntou assim, ó. Isso aqui caracteriza o Filho de Deus, ó. Caracteres do homem de bem, questão 918. Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual, característica do Filho de Deus, propriamente dito, consciente. E havia naqueles dias gigantes da terra, também depois, quando os filhos de Deus, já entendemos, aqui nós estamos trabalhando com a ideia de que os exilados de Capela eram filhos de Deus conceitualmente falando, porque eles tinham conhecimentos que os outros da terra ainda não tinham. Então eles já eram, filosoficamente falando, filhos de Deus. Não queriam ser, mas eram, filosoficamente, certo? Então eles desceram para o plano físico da Terra, plano primitivo, para reciclagem. Retirada de um mundo que estava facilitando a manutenção daquela viciação, para a consequente transmigração para o mundo carecia daqueles progressos, e nos trabalhos para ajudar o progresso da Terra, eles iriam reciclando seus sentimentos, transformando instintos em sentimentos novos, que não quiseram fazer lá de forma consciente, beneficiados pelo bem-estar social, tiveram que vir fazer aqui na Terra um plano sem nenhum bem-estar social implementado ainda. Então, eles queriam trazer todo um plano de bem-estar social, que eles já conheciam, mas em termos instintivos, queriam se manter nos planos primitivos, então eles vieram para os planos primitivos que eles queriam continuar alimentando, conviver com os legítimos primitivos. Para quê? Aprender a desgostar dessa brutalidade. Esgotar o apetite sensorial, pelo cansaço, que é o símbolo do Matusalém, que mais viveu mais tempo. Reencarnou, 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 para esgotar, meus amigos, a tendência instintiva. Ficou claro? Então vamos lá. Então, quando eles entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, que foi o movimento, aquele movimento de reprodução biológica que houve. Nós já estudamos aqui anteriormente que esses gigantes viram que as filhas dos homens eram formosas, então houve aí a conjugação, houve então entraram, ou seja, houve a conjugação, houve
o casamento e houve a geração de filhos e filhas. Os filhos com as obras, as elaborações, os bens da humanidade, da sociedade, as filosofias, as religiões, os sistemas políticos, tudo que foi sendo elaborado para o engrandecimento do espírito humano, mas que vem sendo teimosamente conspurcado por nós ao longo dos milênios. E é por isso que nós estamos vivendo um novo momento de separação do joio do trigo, de transmigração, pela retirada, pela expulsão, e aqui estou me referindo a Allan Kardec, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, não é? Que define item 5, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Mas o que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo, havendo-lhes prometidos do céu, vai dizer Kardec, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Então, por isso que a doutrina espírita, ela nos finca no plano físico. Todos os homens precisam dos bens da terra para viver. Todos. Então, quando existe um assambarcamento egoístico do supérfluo por nós, vai haver carência do necessário para os outros. Isso é tema espírita, amigos, tá? Fazendo um alerta aqui que isso é tema espírita. Livro dos Espíritos e Evangelho. Agora aperte os cintos aí, porque Kardec aqui é duro. Então Kardec vai dizer assim, ó, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Vocês se lembram lá da questão 895? Sinais das imperfeições? Que Kardec vai dizer mais ou menos a mesma coisa, tá? Olha com a coerência de Kardec. Comentário de Kardec, a questão 895. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Olha aí o ponto mais elevado. O progresso intelectual. Nos coloca no ponto mais elevado. Notaram? Então vamos lá. Por aquelas palavras que Jesus quis dizer, aperta os cintos, hein? Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Allan Kardec raiz, amigos. Promete que justiça lhe será feita assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Bingo! Notaram? Filho de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. Tem egoísmo no mundo? Então não existe ainda a lei de amor e caridade regendo a sociedade. Não existe. Por enquanto não existe. Lei do Cristo? Por enquanto não existe. Pátria do Evangelho? Esquece. Por enquanto não. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo.
o fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito da expulsão dos maus. Esse movimento, aqui muito bem resumido por Kardec, aqui é o diagnóstico por que os espíritos vieram transmigrados e o mundo estava entrando na regeneração para cá. Esse é o diagnóstico. Era isso que eles faziam, nós fazíamos lá. E nós estamos repetindo agora, não mais os exilados de capela, mas os da terra estão repetindo. Eles aprenderam bem com os exilados. Aprenderam tão bem que eles estão repetindo. Aí vai haver uma transmigração. Nós aqui não podemos mais, amigos, sermos desses espíritos aqui e fazermos coro com os que agem dessa forma no mundo. Então, esse é o trabalho. Nós aqui estamos chegando ao encerramento e deixa eu ver se dá para esgotar aqui esse versículo para na próxima semana a gente trate do versículo 5º. Então, essa entrada às filhas dos homens é o processo de fecundação psíquica, de um lado, no plano filosófico, de novos valores que foram trazidos de lá, daquele mundo, e foram sendo transferidos pelo contato social, pela convivência, pela reencarnação, foram sendo transferidos lentamente, demoradamente, ao longo dos milênios. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Por quê, meus amigos? Os líderes da antiguidade, os reis, os faraós, os sacerdotes, os hierofantes do Egito, os generais, os condutores de massas, eram esses valentes de capela, conduzindo a turma da terra. Os valentes, os varões de fama. Podemos até dar nomes a eles aí, não tem? Não tem uns aí com nome, sobrenome, CPF? Aí, por aí, não tem? Camilo Chave tem gente lá, tem uma turma grande. Os antigos varões de fama, generais, sacerdotes que mandavam para a fogueira. Meus amigos, tem ou não tem? Vocês já ouviram falar, não já? Mas não tem só um não, tá? Antes que alguém pense aí, alguém pensa assim, coitadinho daquele irmão nosso lá. Não, tem mais gente aí, viu? Quem avisa, amigo viu? E eram os varões de fama. A turma da fama, que gostava do poder, de colocar um elmo bem vistoso na cabeça, as melhores vestimentas de guerra, os cavalos mais bonitos e mais bem ajaezados, para massacrar o próximo, os valentes. Meus amigos, estão lutando hoje aí para perder a valentia, para baixar o tupete, literalmente falando. Estão lutando aí para aplicar com valentia a humildade. Olha que coisa interessante. Adotar com valentia e coragem os golpes que nós levamos aí no dia a dia. É ou não é? Não tem ninguém sentindo golpe no dia a dia, não? Muitas vezes dentro do lar, viu? Dentro do lar a gente costuma tomar cada golpe. A gente fica até meio sem rumo. É ou não é, Luiz? Ajuda aí, Luiz. Me deixa falar sozinho aqui, não, poxa. É isso aí. Muito bem. Então, esse foi o versículo 4. Semana que vem, se for o caso, nós podemos retomar do versículo 4 e avançarmos
para o versículo 5º. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos permita estar de volta.